Bem, amigo, retornamos à nossa conversa, os nossos capítulos de estudo das bases da doutrina espírita, essas bases que nós temos que aprender bem, ou que se sabemos estudar mais, sermos eternos estudantes, eternos pesquisadores. E para aqueles que estão adentrando a doutrina espírita agora, estudando o início dos estudos, tem uma ideia abrangente e de onde encontrar esses fundamentos, esses resumos, esses, como já mostrei, tanto no Livro dos Espíritos, na introdução, quanto no livrinho, porque é pequeno, não pela qualidade, pelo que ele contém, um livrinho de Allan Kardec, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, nós encontramos aqui um resumo de toda a doutrina espírita, a qual devemos estudar profundamente e aplicá-la todo dia, sem medo de errar ou acertar. Se errarmos, a gente já estudou no capítulo passado, a gente repõe a energia do universo, estejamos prontos a fazer o reparo, como Paulo de Tarso fez. Enquanto Saulo ele perseguia os cristãos, ele tinha uma ideia do que fosse o mundo. No encontro com Jesus, ele repensa momentaneamente numa velocidade tão grande que ele tem uma convulsão. No momento que ele faz o conjunto de conhecimentos que ele tem e como deveria aplicá-lo, então ele se modifica, mas teve que passar de 3 a 10 anos no deserto, pensando, repassando, se preparando para uma completa aceitação. Ele fez instantaneamente, porque instantaneamente ele viu, mas ele passou a ser com mais tempo, meditando, pensando, e ele fez isso numa encarnação, no momento de alguns anos, e nós muitas vezes fazemos isso de encarnação em encarnação, encarnação em encarnação, mas nunca estacionaremos, sempre progrediremos, sempre na escala espiritual, sempre estaremos subindo. Nunca a gente retorna, por mal que a gente seja, por mais fora da lei de Deus que nós estejamos, ou que a gente busque ser, nunca a gente retrograda, a gente vai parar. Porque mesmo você fazendo, alguma coisa dentro de você vai dizer que você está errado. Não é esse o caminho. Se você escutar sua mãe vai dizer qual é o caminho certo. Nunca vi um conselho de mãe que fosse errado. Ele pode ser aceito, pode não ser aceito por quem está sendo aconselhado, mas mãe nunca aconselhou que levasse o filho ao mal. Pesquisem, e eu duvido muito que vão encontrar um dia uma mãe que tem errado, por mais errada que seja a vida dela, por mais materialista que ela seja, porque dentro dela tem uma coisa chamada a individualidade, que Kardec vai mostrar aqui. As relações do espírito com os homens são constantes, mas antes disso, ele fala na sua individualidade. Quando nós nascemos, a gente chega com o nosso cérebro para ser usado. Novo. Está tudo para ser colocado no cérebro. Repassamos durante a infância toda a nossa evolução. A gente pode muito bem observar o crescimento de uma criancinha. Primeiro ela fala a respeito dela, citando o nome dela, o bebê, fulano de tal, até que vai chamando fulano de tal. E um dia ela descobre que existe o mundo interior dela e o mundo exterior. Foi o que aconteceu em toda a evolução da humanidade. Alguns seres na humanidade, alguma espécie chamada ser humano, que se transforma no ser humano, ele foi capaz de perceber que existia muitos animais, ditos antigamente irracionais,
já percebem que existem. Não há mais uma parede estanque, como se tivesse uma parede de vidro, um lado a pessoa não soubesse, ou ser, melhor dizendo, não soubesse que tem existência, não soubesse que ele existe, e do outro lado desse vidro a pessoa descobre que existe. Não, é toda uma gradação que a natureza não dá saltos. Você vem e de repente você salta para o conhecimento. Isso não existe. O que é certo é você vem, por isso fazer mal. Cada dia mais se sabe que as leis punem quem pessoas que fazem mal aos animais, porque os animais sofrem, os animais são sencientes, os animais sentem dor, sabem que estão sentindo dor. É um estudo muito bom ser feito para saber porque os animais passam por momentos de dor e até desencarnam. Passam por momentos de dores. Já fiz esse estudo, fiquei abismado como Deus criou essas leis, como os espíritos bons nos ensinam, e cada dia mais bons espíritos trazem as leis de respeito a estes que estão descobrindo a própria existência, descobrindo que são, como a gente chama, são sencientes. O seu gato, seu cachorro, eles são sencientes, ou seja, eles sabem já que existem. Alguns confundem ver sua imagem no espelho, porque ele não sabe o que é um espelho. É que ele não saiba que ele existe, é que ele não sabe o que é um espelho. Mas se você vai aos poucos, tendo paciência, ensinando a ele que o espelho reflete ele, ele vai aprender. E ele vai lhe ver, se comunicar com você, por seu olhar, por seu gesto, através do espelho, porque ele sabe que você está olhando a imagem dele no espelho. Se tiver paciência, você vai fazer isso. E vai descobrir que ele descobre. Muitos cachorrinhos vão para frente do espelho e ficam latindo. Ah, pula para um lado, pula para o outro, ataca, foge. Mas é porque ele não conhece o espelho. Ele não conhece a imagem dele refletida. Mas se for bater nele, ele sabe que você vai bater nele, principalmente se já tiver batido antes. No início ele não sabe, mas quando você bate, que aquilo dói, ele fica sabendo. Isso batendo em mim, dói. E eu não quero. E ele foge. Muitas vezes você pega um animal na rua, vai criar, vai tirar ele da rua, dá todo o seu carinho, adotá-lo, que hoje não se chama mais nem dono de determinados animais, isso não existe mais na lei em todo canto, não é dono, é o protetor, é o tutor, aquele que responde por ele, mas não é o dono dele, no sentido de você pode fazer com ele o que você quer, não pode. Por isso já tem polícia que verifica as denúncias de maus tratos, prende, e a lei determina até 5 anos de cadeia para quem faz maus tratos extremos a qualquer animal, Não é só esses animais mais superiores que já estão conhecendo a si próprios. Qualquer animal. Isso, a conscientização do próprio ser humano, da própria humanidade, que aos poucos vai se conscientizando no respeito das leis que regem a gradação da evolução dos seres. E nunca ninguém retrograda, nunca ninguém volta a ser, por pior que a pessoa aparente ser, sempre dentro dele tem alguma coisa informando. Porque nós, quando nascemos, nós trazemos duas coisas. A personalidade, que é aquilo que fazemos durante nossa encarnação, de acordo com o que foi programado para aprendermos na encarnação. A personalidade. Você reconhece uma pessoa, é a personalidade, porque aquela pessoa age, pensa e faz de determinada maneira. Mas aquela pessoa, dentro dela, tem a sua individualidade. Ou seja, todo o seu conhecimento do passado e do presente. Ou seja, seu espírito tem individualidade. Enquanto
Você encarnado, além da sua individualidade, que é aquela voz que fala dentro de você. Aí você diz, mas é minha consciência. Nós temos duas consciências. Isso já é estudado por Freud, por Jung e muitos outros. Nós temos a consciência daqui e temos o nosso inconsciente, onde tudo daqui é gravado também no inconsciente. Você grava suas coisas e reconhece e lida com a sua consciência, mas ao mesmo tempo você tem aquela inconsciência, ou seja, a soma de todos os conhecimentos que você passou durante uma vida e outras. Essa é a sua individualidade, ou seja, a consciência do seu espírito. Aquela história, dizer, do seu espírito, como se fosse um corpo e tivesse um espírito. Mas você mesmo é uma individualidade. Muitas vezes você já diz, esse fulano é bom, ou já nasceu bom. Fulano é ruim, já nasceu ruim. Porque isso é a individualidade dele. Muitas vezes a gente classifica as pessoas assim. Mas ele nunca retrograda, ele nunca piora. As ações dele podem piorar, mas dentro dele ele está dizendo que aquilo está errado, que ele pode melhorar, que ele só traz sofrimento, que ele deve sair daquele estado e deve sair daquele estado aplicando os conhecimentos que já adquiriu. Isso através de muitas formas, do perdão a si mesmo, do perdão aos outros, ou seja, repor as energias que ele movimentou do modo errado, repor para o universo as energias dos seus devidos lugares. Então, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, conclui que todos nós tivemos muitas existências, que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Jamais retrogradas. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais retrogradas, mas a rapidez do seu jamais retrógradas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Isso que eu acabei de dizer. Se você para, estuda, aplica, você progride, vai repor. Por isso se diz que um ato de bondade cobre multidões de pecados. Essa energia do bem que você movimentou repõe muitas energias que você movimentou fora da lei. De uma maneira errada. A alma tem a sua individualidade antes de encarnar e conserva depois que se separa do corpo. Então, você é capaz de se lembrar de todas as suas encarnações depois que você desencarna. Porque antes você está bloqueado pelo seu cérebro, agora você fica com o seu cérebro espiritual e você tem na memória dele todas as encarnações. Muitas vezes você não pode se lembrar. Isso é um benefício que Deus dá para você esquecer a sua maldade, para você não ficar se reprovando, para você não entrar em remorso. Tanto você reencarnando, você esquece o passado porque você está com um cérebro novo, fazendo uma personalidade. Você vai fazer com você o que você quer. E o que você quer devia ser de acordo com as leis de Deus. E você progride. Se você não estiver de acordo com a lei de Deus, você estaciona. E cada vez mais assumindo problemas, ou seja, energias que você movimenta no modo errado, que vai repor um dia, que é a dor, que é a expiação. Mas que você nunca vai voltar a ser animal, nunca vai retrogradar, nunca vai de novo se tornar primitivo, que você, na face da Terra, na encarnação que nós estamos, no nível da humanidade, nós não somos mais tão primitivos, mas apesar de estar mais perto do início do que do meio ou do fim. Mas a nossa consciência do espírito, é capaz de muitas vezes se lembrar de muitas coisas do passado. Não nos lembramos porque é um benefício que Deus nos dá. Mas nós vemos isso, esse estudo muito bem feito, em nosso lar, aquele casal que vai reencarnar, e eles têm o direito ou a necessidade de
estudar a vida passada deles durante 700 anos. E eles vão estudar, não se lembrar. Eles vão ler suas fichas reencarnatórias que temos lá no mundo espiritual. As fichas reencarnatórias, como qualquer pessoa poderia ler, sem sentimento de lembrança, sem de novo sofrer, para fazer o seu programa da próxima reencarnação. Então, vamos esperar o nosso próximo encontro para continuarmos discutindo as bases da doutrina espírita. Que a paz esteja com todos. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.